Vamos lá, povo. O que nós queremos que vocês nessa manhã... Primeiro, a gente quer dizer que vocês são muito bem-vindos na nossa igreja. E para nós é muito importante que vocês saibam quem nós somos, até para vocês saberem onde vocês estão entrando. Vai que vocês se arrependam depois. Então, saiba com quem que vocês estão andando. Tá bom? Então, vamos começar então nossa classe aqui. Todo mundo aqui, transferido, novos membros, batismo, minha classe. Porque a minha classe também a gente já ia estudar esse ensino. E aí, por isso que eu preferi juntar todo mundo para vocês saberem, tá bom? Então, vamos lá. Posso ficar à vontade? Então, calma. Vocês têm alguma pergunta sobre a Igreja Batista Memorial? O que é essa igreja? Quando alguém pergunta para você, que igreja que você está indo? O que você fala? Igreja Batista Memorial. Mas o que é uma Igreja Batista Memorial? O que é? Você tem uma pergunta? Você está coçando a cabeça só? Perguntando? Não, você só está coçando a cabeça. E aí? O que é a Igreja Batista Memorial? O que vocês acham que é essa igreja? Tá? Como funciona essa igreja? O que crê essa igreja? E quando as pessoas falam assim, é a igreja do pastor Aderso, o que vocês respondem? Não é do pastor Aderso. Vocês não respondem assim, é a igreja do pastor Aderso. O que vocês respondem? É a igreja do pastor Aderso. Parece que as igrejas hoje têm nome, tem não? Todas as igrejas têm um nome. Tem o nome do missionário, né? Tem o nome do pastor, tem o nome... Então, vamos lá. Por que nós queremos que vocês entendam? Porque nós queremos que vocês não sejam somente membros dessa igreja, mas que vocês sejam parte dessa igreja. Que vocês sejam integrantes dessa igreja. E como que eu vou ser se eu não sei como que é essa igreja? Tá bom? Então, alguma pergunta, alguma dúvida que vocês tenham? Tá? Antes da gente iniciar? Tem? Porque talvez isso vai ajudar a gente. Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Você não tem nenhuma dúvida. Eu tenho um monte. Pode perguntar, ninguém vai bater, não. Tem alguma coisa assim que vocês olham aqui, que vocês não entenderam, por que faz assim, por que não faz? O que a gente pode falar, Paulo? E eu notei que aqui tem uma diferença em relação às igrejas de lá, né? Pelo menos a que a gente conhece. Não tem diácono, e nem organização, mensageiras do rei e embaixadores do rei. É uma curiosidade que eu tinha desde lá da época do Rio. As igrejas batistas, elas têm uma organização em que elas não obrigam todas as igrejas a seguirem a mesma organização. Nós temos uma fidelidade doutrinária. Todas as igrejas batistas têm que seguir aquela doutrina, não a prática. Cada igreja tem a sua prática. E é lógico que a gente segue, cada igreja tem... A denominação vai dar um modelo. Esse modelo veio lá dos americanos, muito tempos atrás. Então, por exemplo, talvez a gente não tenha nos mesmos nomes e com os mesmos moldes. Mas nós temos os kids. Tá? Nós temos os pré-teens, que seria alguma coisa correspondente a mensageiras e embaixadores. Tá bom? O conceito de diácono. Tá certo? Por que nós ainda não temos diácono? Porque nós entendemos o que é ser diácono. O que é diácono? Servir, e não um oficial. O que acontece? Eu sou diácono lá no Rio de Janeiro. Eu venho para cá. Eu sou diácono. Pela denominação, sim. Mas você é diácono. Você foi diácono no Rio de Janeiro. Agora, você vem aqui para Jundiaí. Você é diácono? Não. Você tem o quê? O título. Mas você não tem o quê? A função. Porque diácono não é título. Diácono é
É função. Então nós não temos os diáconos, a função do diácono é servir a ceia. Só isso que ele faz também. E perseguir o pastor. Desculpa, não é isso. Então, diácono para nós são todos. Tanto é que nós antes tínhamos os irmãos que serviam a ceia do Senhor. Mas nós nunca quisemos dar o título de diácono. A gente nunca quis dar o título de líder aqui dentro. Porque líder para nós não é cargo, é função. Pastor para nós não é cargo, é função. E a igreja, na época, quando eu coloquei essa minha visão ministerial, a igreja adotou. Entendendo? Por quê? Os diáconos faziam parte do conselho da igreja, da diretoria. Eram alguns irmãos bem idosos, alguns irmãos que estavam aqui há muito tempo, que vinham numa reunião e não tinham aquele conhecimento da vida da igreja, e eles tinham o voto de um conselheiro que foi eleito. Então era muito difícil lidar com essa situação. Agora nós estamos orando, pensando, pensa bem, eu assumi uma igreja, quando eu cheguei aqui tinha 60 membros. Uma igreja que tinha quase 30, não, tinha 27 anos, e em 12 anos, em 20 anos teve 12 pastores. Então a gente não tinha nem gente para poder eleger. Nós levamos muitos anos para ter ancião na igreja. Porque foi uma igreja que foi o tempo todo o quê? Que sofreu demais. E ela recebeu essa estabilidade dos últimos 15 anos. E aí nós mudamos um pouco o estatuto da nossa igreja, porque a convenção tem um estatuto, modelo para todas as igrejas. Então nós somos uma igreja local, igreja batista, elas são autônomas, elas não são independentes. Então ela é autônoma. Autônoma em que questão? Quem é que manda na Igreja Batista Memorial? Quem que manda aqui dentro? Quem que manda aqui? Quem? Quem que manda? Não, é Deus, é Deus. Depois de Deus, quem é que manda aqui dentro? Oi? Os membros. A Assembleia. Nós não podemos tomar nenhuma decisão que não seja estatutária, tá? Conselho, por exemplo. Eu posso aceitar alguém como membro da nossa igreja se a igreja não aceitar? Não posso. Então quem que manda são vocês. Qual é a pessoa que menos manda na igreja batista mesmo, nas igrejas batistas? O pastor. Porque eu não voto. Eu só voto em caso de empate. Vocês acreditam nisso, né? Vão acreditando nisso. Mas Deus dá a visão da igreja para quem? Para o pastor. Então tem que haver esse respeito. Tem que haver o respeito. Porque Deus não é um Deus de confusão. Ok? Tudo bem? Respondi? Tá? Mas tem diácono, tem um monte de diácono. Você é uma diaconisa. Você serve aqui muito na igreja. Você só não vai ter a ordenação. Tá bom? Ainda, não sei, porque talvez possa mudar isso. O conselho possa mudar isso. Não sei. A gente pode ter diácono daqui a pouco, a gente pode ter presbíteros. Mas nós não entendemos ainda que nós tenhamos. Tá bom? Então é isso. Mas fica a dica. Mais alguém tem alguma pergunta? Não? Por que se chama Igreja Batista Memorial? Alguém tem alguma ideia? Por que chama Memorial? Tem alguma ideia, não? Vamos pensar na palavra memorial. O que é a palavra memorial? O que é um memorial? O que vocês acham? O que é um memorial? Memorial da América Latina. Memorial do Ibirapuera. Memorial de Jundiaí.
Me fala um memorial de Jundiaí. O que é um memorial de Jundiaí? O portal. Não sei se tem. Aquela praça bonita, né? Então, um memorial, ele é erigido em função do quê? De um fato que ocorreu e esse fato vai se perpetuar. Então, aquela estátua do Carlos Drummond de Andrade sentado, o óculos dele dá dó, todo mês. Porque nós, brasileiros, infelizmente, não temos muita dificuldade com cultura. Nós não respeitamos o memorial. A gente destrói. Toda estátua a gente vai lá, picha, rouba. Não é triste? Tá? Então, quando você anda nos países mais... Até mesmo lá na Argentina, você vê aquele homem com aquele cavalo bem no meio. E aí eles sabem a história. Se a gente andar no Brasil, se o cavalo for de cobre e o homem de um metal de latão, eles são capazes de roubar o cavalo e deixar o homem em pé, sem um cavalo ali. Eles conseguem. Infelizmente. Então, Igreja Batista Memorial. Então, essa igreja é um memorial do quê? Do Senhor, da salvação. Por isso que nós somos uma igreja batista memorial. E aí, quem que falou do maior de todos os memoriais? Você participou hoje de um memorial. Qual memorial que você participou? A ceia. Quando o Senhor Jesus entregou o pão e o cálice, disse, fazer isso em... Entenderam agora por que é memorial? Em memória do... Essa igreja foi erguida em memória do Senhor. Por que ela foi erguida em memória do Senhor? Porque, tradicionalmente, as igrejas batistas, quando ela surge num local, qual é o nome tradicional de uma igreja batista? Primeira Igreja Batista. Se você assistir os filmes americanos, First Church Best, né? Primeira Igreja Batista. Em todo lugar chama Primeira Igreja Batista. No final do século passado, vieram os americanos e trouxeram a Primeira Igreja Batista para Jundiaí. Aonde que era a Primeira Igreja Batista? Rua... Como é que chama quando sobe a rua? A Torres Neves, na esquina. Ali era a primeira igreja. Então, aquela igreja teve uma dificuldade, como... Contar uma piadinha para vocês de Batista. Marli não está aqui, então vou falar mesmo. Que a Marli é Batista. E, infelizmente, é uma piadinha humor negro, né? Desculpa. Não posso também falar isso, porque senão vai... Nossa, eu erro mais ainda. Cada vez eu tento acertar e erro mais ainda. E aí, é o seguinte, o pastor foi pregar numa igreja. Primeira igreja, assim que ele chega, ele quer saber como que é o contexto daquela igreja. Aí ele pergunta para o irmão, vem cá, o que é isso que vocês fazem? Como vocês vivem? Como que é isso? O que vocês fazem de bom? Aí o irmão falou, aqui a gente canta. A gente canta bem. Se tem uma coisa que a gente sabe fazer, o que é? Cantar. Tá, e a segunda? Comer. Tem umas irmãs aqui que faz uns pão, faz uns bolos, faz uns negócios bons. E qual é a terceira coisa que vocês fazem muito bem? Brigar. Infelizmente, o que o diabo mais adora são as brigas. Quando você vê esses nomes, Igreja Unida, é porque ela foi dividida. Quem saiu é unido, quem ficou não é. Igreja Central saiu de algum lugar.
Então, nós batistas organizamos outras igrejas. Isso é um modelo natural, correto, bíblico e santo de fazer. Quando nós entendemos que tem um bairro distante que precisa de uma igreja. Então, nós enviamos para lá um missionário, enviamos pessoas, organizamos, compramos terreno, construímos, organizamos aquela igreja. Se aquela igreja tem condição de ser autossustentável, e aí nós, tudo aquilo, nós entregamos para eles. Não pertence mais a nós. Eles não têm que contribuir com a gente. Eles agora contribuem com a convenção. Então, nós compramos o terreno, nós construímos, nós mobiliamos, nós sustentamos, mas não veio nada de lá para cá. Então, não existe essa pirâmide hoje, que isso é bom, mas é, por um lado, ruim, porque agora aquela igreja não se junta mais a nós, porque a convenção não consegue juntar as igrejas para ampliar o trabalho. Porque as igrejas agora são autônomas. Se ela quiser contribuir, ela contribui. Se ela não quiser, não contribui. Diferente, hoje, desculpa usar esse termo, eu posso estar sendo até leviano, das franquias. Então, hoje você tem uma franquia, e você vai abrindo várias igrejas, essas igrejas mandam todo o recurso para a sede, e essa sede vai ampliando. Então, você acaba fortalecendo. Mas ainda a gente continua naquele modelo de abrir uma igreja, de sustentar a igreja, de manter toda ela. Em 1966, a primeira igreja batista de Jundiaí foi para um outro movimento, um movimento chamado Renovação Espiritual. Esse movimento de renovação espiritual acreditava que o batismo no Espírito Santo havia manifestação de línguas. E que o dom de línguas era a prova do batismo do Espírito Santo. E aí os irmãos tradicionais não aceitaram esse culto. Tá? Era um culto que havia toda aquela manifestação, glorificação, questão de expulsar demônios, e ainda com um ingrediente ainda maior, que era a prosperidade. Todo cristão tem que ser próspero. E aí um grupo chamou esse pastor na época e falou que havia um desvio doutrinário. Nós batistas não cremos dessa forma. E infelizmente houve um rompimento. Então eles seguem, a gente segue, porque o que é mais importante para nós é o que nós cremos como fundamento, que é Cristo. Doutrina é doutrina. Aquilo que eu falei, nós não discutimos doutrina, e aí nós entendemos isso. Por isso que tem igreja para todos os gostos. Por isso que a gente quer que quando você venha para cá, você entenda quem nós somos. Eu vou vir para cá, mas eu não concordo com isso, e quando eu vier eu vou mudar. Não gosto do pastor. Estou doido para vir para cá porque eu quero arrancar esse pastor daqui. Entendendo? Então, é isso que a gente não quer. A gente quer que vocês saibam aonde vocês estão vindo. Por que vocês estão vindo para cá? Essa é a diferença fundamental. Tá? Então, aí quando esse grupo de irmãos saem de lá, vêm para cá, tá? Eles se filiam à Igreja Batista Boas Novas, porque uma igreja batista ela só pode nascer se tiver uma igreja mãe. Se ela não tiver uma igreja mãe, a convenção não aceita. Que nem lá, eu vou abrir uma igreja agora e aí eu vou me filiar à convenção. Posso? Não. Primeiro você tem que ter uma igreja mãe. Essa igreja que vai te apresentar para a convenção. E aí, depois que essa igreja te apresenta para a convenção, aí essa igreja passa por um exame. Vão vir os pastores da convenção fazer um exame nessa igreja para ver se essa igreja tem os princípios doutrinários. Tendo os princípios doutrinários, essa igreja é aceita. Tudo bem, querido? Tá? Então, o que é uma igreja batista? Então, primeiro, nós cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se vocês entrarem no site da igreja está em construção, mas acho que já deve estar quase pronto. Ou então você pode entrar no Google, você pode baixar
Silas, tem como colocar isso? Declaração Doutrinária Batista, da Convenção Batista Brasileira. Se você puder escrever isso. Então, ali está tudo que nós cremos. São mais de 20 itens doutrinários. O que nós cremos sobre homem, sobre Deus, sobre pecado, sobre o Espírito Santo, sobre Jesus, sobre salvação, sobre igreja, né? Então, tudo que você pensar doutrinariamente está ali, tá? Certo? Está aqui, ó, Convenção Batista Brasileira, e aqui está a nossa declaração doutrinária. Então, para só um pouquinho. Então, esses são os 6 pontos principais que nós cremos, e nós não abrimos mão. Primeiro ponto que a gente não abre mão, Bíblia. Se não tiver na Bíblia, nós não aceitamos. Se não tiver na Bíblia, a gente não aceita. Então, quem é o árbitro nosso? A Bíblia. Tá? A Bíblia precisa se atualizar? A Bíblia, nós entendemos a Bíblia à luz da nossa realidade. Nós aplicamos aqueles princípios eternos dentro daquilo que nós vivemos. Quer ver uma coisa? Homem pode ter barba ou não pode ter barba? Eu não vou para o céu, não nasce. Mulher tem que ter cabelo comprido, tem que ter cabelo curto. Se mulher para ir para o céu tem que ter cabelo comprido, as nossas irmãs africanas vão para onde? Se para ir para o céu o homem tem que usar terno e gravata, os árabes vão para onde? Mas a Bíblia diz isso, que não era permitido que o homem cortasse o cabelo. Arredondando os cantos da vossa cabeça. Aí eu tenho que interpretar a palavra de Deus. Por que a palavra de Deus diz que para o homem não pode cortar o cabelo arredondando os cantos da vossa cabeça? Está lá em Levítico. Porque quem que tinha na antiguidade cabelo curto? Os hebreus ou os egípcios? Quando vocês assistem filme de egípcio, qual é o cabelo do egípcio? Como que é? Cabelo que é bem? O egípcio. Pensa naqueles filminhos do Egito. Como que é o egípcio? Ele tem o quê? Ele não tem barba, ele tem cabelo bem curto. O hebreu tem o quê? Barba e cabelão. Por que essa diferença? É só uma questão de costume? Você sabia que é uma questão de adoração? Você tem que se identificar com o seu Deus. Tá? Quando você anda nos povos árabes, você identifica mais isso. Como que as mulheres andam? Se elas forem xiitas, sunitas, como que elas andam? De burca, véu, algumas não mostram o rosto. Os homens, com aquele vestidão. Eles podem usar terno, eles podem usar roupa normal. Normal, desculpa. Normal para a gente. Eles podem usar outras roupas como os ocidentais? Escondido. Mas a religião deles obriga eles a se identificarem com o quê? Com a religião deles. Então, quando Deus fala para cortar, deixar a barba e o cabelo, era para não se identificar com os deuses do Egito. Que havia um deus chamado Deus Bacos, da onde vem Bacanal. E aí você já imagina o tipo de orgia que havia na antiguidade. Então Deus não quer essa identificação do povo dele com o povo de lá. Segunda coisa, o conceito de igreja como sendo uma comunidade local, democrática e autônoma. Aquilo que eu falei, quem que manda na igreja? A igreja. A igreja é o poder máximo dessa igreja. Então é a igreja que decide se vai dissolver, se não vai dissolver. A igreja que decide se vai escolher ou não vai escolher o pastor. A igreja que decide se quer esse pastor ou se não quer esse pastor.
Tá, eu estou há 30 anos aqui, faz 30 anos que querem me tirar. Entendendo? Se eu colocar o cargo à disposição, posso? Posso, a igreja também pode pedir. Então, um pastor fica numa igreja batista o tempo que essa igreja desejar. Que ela entende que Deus quer que ele fique. E nós ficamos nessa igreja o tempo que a gente entender de Deus que a gente tem que ficar. Se eu receber um convite para ir para uma outra igreja, eu posso ir? Posso. A única coisa é que eu tenho que levar a Marli. O problema é a Marli. Entendeu? Então tem que ir a família. Nós entendemos que é a família. Tá? Então, nesse período desses 30 anos, nós nunca tivemos nenhum convite para sair daqui. Nós entendemos que Deus tinha um propósito para nós nessa igreja. Por isso que a gente ficou e está ficando. E a gente entende que a hora que Deus quiser que a gente saia, a gente vai sair. Mas foi Deus que trouxe e é Deus que tira a gente. Amém? Então nós cremos, nós temos esse princípio. Por isso que é uma igreja mais segura nesse sentido. De não ter um pastor que é o dono da igreja, que manda nos recursos da igreja, que faz o que quer. Então nós não aceitamos isso. Nós nunca aceitamos isso. Então todas as nossas contas têm que ser prestadas, tem que ter conselho, tem que ter aprovação. E nós temos que prestar essa conta para a igreja. Por isso que todo semestre, no primeiro semestre, segundo semestre, o que nós fazemos? Nós fazemos a prestação de contas, tá bom? Então é uma igreja democrática, independente. Qual que é a palavra? Autônoma. E aí entra uma outra questão. O dia do batismo, eu estou batizando, uma pessoa chega para a gente e fala o seguinte: eu quero ser batizada. Ela pode ser batizada? Pode ou não pode? Quem acha que sim, diz que 0800 999. Pode ou não pode ser batizada? Num dia do batismo. Da tradição batista, não. Pode ou não pode ser batizada? Então vamos lá. Para ela ser batizada, ela precisa ter alguns requisitos. Qual é o primeiro requisito para ela ser batizada numa igreja batista? Declaração pública de fé. Eu venho de uma igreja que diz que pode ser batizada. A igreja batista. Outro problema. Um outro problema. Que batista quer? Porque batista tem um monte. Tem um monte de batista. Nós temos batista da Convenção Batista Brasileira, Convenção Batista Nacional, Convenção Batista Independente, Convenção Batista Regular, Convenção Batista do Calvário, Convenção Batista Filadélfia, Convenção Batista Reformada. Tem um monte de convenção batista. Então, o nome batista hoje é um nome de domínio público. Se vocês dois quiserem abrir uma igreja batista, vocês podem? Não deve, mas pode. E o que é preciso para abrir uma igreja? Não. Você vai no cartório, vai você é a pastora, você tem que ter um vice-presidente, um tesoureiro, 2 tesoureiros e 2 secretários. Acabou, só isso. E fazer uma ata. Legalmente você tem uma igreja. Legal, uma igreja legal. Eles vão te dar um CNPJ. Com esse CNPJ você pode abrir. Tá? Você vai ter que dar uma sede. Acabou. Esse é o país que nós temos. Como é que você se torna pastor no Brasil? Legal. Estou falando legal. Como é que você se torna pastor? Você faz uma abertura no INSS. É lógico. É só você chegar para um contador e falar: eu sou ministro de confissão religiosa e quero fazer meu cadastro no INSS. Vão pedir diploma para você? Não.
pedir formação? Não. Nada. Esse é o nosso país. E você sabe que o pior de tudo? Que grande parte de alguns pastores não sabem, nem isso eles sabem. Eles acham que ser pastor é ser ordenado dentro de uma igreja e ter uma carteirinha. E eles estão ilegal porque eles não recolheram. Então eles não têm aposentadoria. Essa forma de fazer a igreja, por ser o Brasil um país laico, por isso que dá essas aberturas de uma forma, digamos, mais fáceis de ter essa... O que a gente vê no país, no Brasil, infelizmente, é um país laico, entre aspas. Nós tivemos uma influência muito grande com o Império. Até o Império. Qual era a religião oficial do país? Igreja Católica. Se vocês pensarem que se for pegar os evangélicos, vai pegar os católicos. É religião. Então vale para todo mundo. Não sei se vocês sabiam que no interior, a maior parte dos terrenos que você compra no interior, você tem que pagar uma taxa para a Igreja Católica. Vocês sabiam disso? Porque toda aquela região foi doado para o catolicismo. Então, em Franca, qualquer casa que você comprasse, qualquer propriedade que você comprasse, eu descobri isso em Franca, você tinha que pagar uma taxa para a Igreja Católica para poder registrar aquele terreno no teu nome. Mas isso era uma lei que veio do Império. Então, essa era uma lei que regia o quê? As normas. Quer ver uma coisa? Hoje, o que é casamento? Só fugindo um pouquinho. O que era casamento legal na... Vamos pegar uns 40, 50 anos atrás. O que era casamento legal? Casar onde? Não. Casar não, tinha uma expressão. Você é casado no padre. O que valia era o casamento no padre. A gente está com um caso assim parecido de uma pessoa aqui que falou, mas eu casei no padre, não vale? Eu casei no padre. Então, olha o poder que a igreja tinha. Então, isso é uma coisa que vem de anos, não é agora. E para a gente acertar, regularizar isso, a gente precisa ter uma bancada de deputados que façam essa lei. Esses deputados foram eleitos por esse tipo de igreja que tem esse tipo de pastor. Eles vão fazer uma lei que vai contra eles? Por isso que nós temos 50 milhões de evangélicos no país e que não, desculpa falar, não muda esse país. Porque as pessoas que a gente elege, os deputados que a gente elege, a bancada evangélica no Congresso, infelizmente, não é uma bancada confiável. Que elas são eleitas em prol das igrejas. E aí entra um princípio nosso. Terceiro, qual é o princípio nosso? A gente aceita ganhar caminhão de areia da prefeitura, caminhão de pedra, a gente aceita terreno da prefeitura aqui? Não. A gente deixa vir prefeito falar aqui no púlpito, a gente deixa vereador vir falar, deputado. Pode falar? Pode entregar santinho? Pode. Tem um portão, do portão para fora, você pode fazer o que quiser. Mas se eu fizer aqui dentro, eu vou chamar a polícia. E eu já chamei. Eu já pedi para sair, falei, olha, mas nós somos irmãos. Então, se você é irmão, você tem que saber qual é a lei. E a lei diz que você não permite. Então, você está infringindo. Então, por favor, você pode se retirar.
Você pode fazer isso do portão para fora. Então, eu sou um pastor muito querido em Jundiaí pelos políticos. Eu sou muito amado por eles. Pastor, eu posso ir aí na campanha? O senhor ora por mim? Eu oro. Então, o senhor vai me chamar lá na frente? Não, eu oro pela igreja, querido. Eu oro por todo mundo. Você pode ficar sentado aí que eu oro por você assim. Mas eu vou orar por todo mundo. Você não precisa vir aqui na frente para eu orar por você. Você quer oração ou você quer ir lá na frente? Então, a Igreja Batista fecha com alguém? Não, nós não fechamos com ninguém. Não fechamos. Nós não aceitamos isso. Alguém aqui pretende se candidatar? Não? Depois disso? Pode se candidatar, sim. Pode exercer seu direito. Você pode, sim. A gente já teve aqui, durante duas candidaturas, o Sidney, o Sidão, ele sempre sai. Mas eu já falo, não vote no Sidão. Então, é isso. Então, o Sidão faz a campanha dele e ele sempre respeitou a nossa igreja. Oi. Você ia falar? Espera um pouquinho, porque senão quem está em casa não escuta. É que quando eu era criança, eu era de uma igreja batista, né, tradicional, da Convenção Batista Brasileira, e nós tínhamos um pastor americano, o pastor Richard Schaefer. E ele, no dia do batismo, quem levantasse a mão e aceitasse, ele batizava. Não sei se era uma prática, talvez, lá dos Estados Unidos. A questão é o seguinte, que eu falei. Eu posso batizar? Posso. Mediante o quê? Olha o que está escrito lá. Pessoas regeneradas. Uma prática que é deles. Os americanos têm muito disso. Principalmente uma coisa que os americanos têm muito, apelo. Então, quem quer aceitar Jesus? Então, levantava a mão. E eles contam essas pessoas que levantam a mão como convertidas. Eu tenho algumas resistências com aquelas campanhas que se fazia na rua, que andava de casa em casa, e aí quando terminava, falava, pô, nós visitamos 5.000 pessoas, nós tivemos 4.000 decisões, então tem 4.000 convertidos. Cadê esses 4.000? Eles iam embora, e aí não vinham os 4.000 para a igreja, você ficava procurando, cadê? Então, para mim, o que é uma pessoa convertida? Transformação de vida, uma mudança total. Por que nós, batistas, não batizamos na hora do batismo? Porque nós queremos ver o seu testemunho. Quer ver? Vamos pegar aqui o povo bem antigo aqui de igreja batista. Quando você se tornava membro de uma igreja batista, você ia para uma classe chamada classe de catecúmenos. Alguém sabe o que é catecúmenos? Não. A palavra vem do latim, quer dizer iniciante na fé. Então, você ia para a classe de catecúmenos. E ali você tinha que estudar todas as doutrinas batistas, e o pastor te dava uma lista em torno de 60 perguntas. No dia do batismo, você vinha e você tinha que responder essas perguntas, aleatoriamente, como se fosse uma prova. E aí o povo da igreja podia também fazer essas perguntas. Irmão fulano de tal, me responda se o cristão perde a salvação. Me responda sobre quem é o Espírito Santo. E aí você tinha que responder. Aí terminava, a igreja tinha que votar a prova. Se você tirou 10, 8, e aí você podia ser batizado. Você podia ser reprovado. As pessoas eram reprovadas. O que eu comecei a ver? Eu sou meio estranho. Eu via que as pessoas decoravam aquilo. Que o mais importante para mim não era as pessoas responder de forma correta. Os moleques, os adolescentes, os jovens que tinham muito mais facilidade de estudar, eles tiravam 10. Aí pegava aquele irmãozinho mais simples, que não tinha estudo, que não frequentou uma escola, que não sabia ler. Quanto que esse irmão ia tirar de nota? Aí você olhava aqueles moleques terríveis, moleque danado, e aquele irmão tão correto, um homem de Deus, um homem de mudança mesmo. E aí você batizava aquele moleque e não batizava o outro, porque não tirou nota. Aí eu parei, olhei isso aí e falei, não,
Para mim, não é declaração pública de fé, pessoas regeneradas? Biblicamente batizadas? Então, o mais importante ali é responder as perguntas ou a regeneração? Eu estou dentro da nossa declaração doutrinária. Por quê? Para mim, o que é mais importante é o quê? Pessoas regeneradas. Pessoas que são salvas, pessoas que aceitaram a Cristo, que teve mudança de vida. Então, essas pessoas eu quis. Eu falei, irmão, conta o teu testemunho. Me fala o dia que você aceitou Jesus, como é que você vive com Jesus, como que você vive no dia a dia, o que mudou a tua vida, o que você conhece de Deus, o que é salvação. Isso, para mim, foi mais importante. E aí eu incentivo ele a conhecer, a estudar a Bíblia e saber mais da Bíblia. Tá? Então, diante disso aí, pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. O que é biblicamente batizadas? Eu estou adiantando tudo. Vocês também estão estragando toda a aula. Está tudo certinho aí, está tudo escrito isso aí. Está entendendo? O que é biblicamente batizada? Então, vamos lá. Nós não batizamos criança. A gente segura de 0 a 12 anos. Pelo menos até 12 anos. Por que a gente não batiza a criança? Por quê? Vocês viram, as pessoas que batizam criança não estão mais vindo aqui na igreja. Tua filha, aquela irmã. Eles desistiram, hein? Por que a gente não batiza criança, gente? Nossa, já. Eles não têm consciência, não têm entendimento. É uma das razões. Qual outra razão? Então, entra dentro daquela questão do arrependimento. Mas tem uma condição básica para você ser batizado numa igreja batista. Declaração pública da sua fé e conversão. Se alguém não puder dar a declaração de fé dele, ele não é batizado. E na declaração de fé dele, ele tem que dizer para nós quando ele aceitou Jesus. E o que houve na vida dele, o que teve de mudança. Vocês gostam de ouvir testemunho de filho de crente? Quem é que gosta de ouvir testemunho de filho de crente? Está lá o Thales, ó, filho de pastor. Alguém quer ouvir testemunho do Thales? Ninguém quer ouvir. Ele vai falar, nasci na igreja, vivi a vida inteira na igreja. Nossa. Nada emocionante. Filho de crente aceita Jesus? Vamos ver o Robertinho. O Robertinho é filho de crente, né? Nasceu na igreja. A igreja era a maternidade, é isso? Foi. Então você nasceu na igreja. A vida inteira dentro da igreja. Pai crente, viveu a vida inteira. Se faltasse da igreja, tomava um cascudo. Seus pais se conheceram na igreja. Você teve um momento de conversão, Robertinho? Tive. Na minha época de criança mesmo, mesmo sendo crente, a gente faz umas besteirinhas, esse negócio assim. Eu não sei, você que está falando. A gente não. Fala de você. E aí, em um determinado momento, por incrível que pareça, quem me ajudou no estudo bíblico, essa foi a minha mãe. A minha mãe, ela fazia estudo bíblico para pessoas, assim. Aí, num determinado momento, ela fez esse estudo bíblico comigo. E aí, naquele momento, ela falou, você precisa aceitar Jesus. Você, sendo filho de crente, você não é neto de Jesus, não. Você tem que ser filho de Deus. E aí, eu tive um momento de conversão mesmo na minha infância. Você não roubou, não matou, não fumou, não fez nada disso? Matar não. Ainda não. Fumar também não. Quando eu fui pastor em Guaíra, e Deus assim agiu de forma tão poderosa que tinha algumas pessoas que eram terríveis na cidade e começaram a se converter, ir para a igreja. E tinha uma turca que os filhos dela estavam indo para a igreja. Eu gosto muito de charuto, ela fez aquele charuto mesmo de árabe e tal, estou lá comendo.
E ela olhou para mim e falou, pastor, igreja de crente é igreja de gente arrependida, né? Eu falei, graças a Deus. Aprontou a vida inteira, agora é santo, né? Eu falei, A senhora queria que eles continuassem aprontando? Eles pararam de aprontar? Vocês eram tão bons, por que vocês não fizeram eles pararem? Legal ele continuar no boteco, o que a senhora acha? Legal ele continuar traindo, se drogando. Nossa, isso é bacana, não é? Agora ele se arrependeu, ele mudou. A senhora viu como é que ele está cuidando da família? Como é que ele está cuidando dele? Ela falou, vamos comer charuto. Vamos continuar comendo charuto. Entendendo? É uma igreja de transformação. E se não houver transformação, você não pode ser membro da igreja. Você ia perguntar alguma coisa, Ana? Não? Tá bom? Então, outra questão também. Nós não batizamos por aspersão. Por que a gente não batiza por aspersão? Por causa da etimologia da palavra. A etimologia da palavra batismo quer dizer o que batismo? O que quer dizer a palavra batismo? Vem do grego, batizo, quer dizer imersão. Então, eu posso subir descendo? E aí, o que aconteceu? Existem algumas palavras em português que foram aportuguesadas e que se a gente for traduzir ao pé da letra, ela perde o sentido. Quer ver? Vamos jogar basquetebol? Vamos? Basquetebol. Basquetebol é uma palavra portuguesa, da língua portuguesa. O que quer dizer basquetebol? O que quer dizer? Bola ao cesto. Gente, vamos jogar bola ao cesto sábado? Alguém topa aí jogar bola ao cesto? Vamos jogar pé na bola. Sábado vai ter um jogo de pé na bola. Nós vamos se reunir em tal lugar para jogar pé na bola. O que vocês acham? Então, aquilo foi aportuguesado e se tornou o nome e não o sentido. Quer ver uma coisa? Quem aqui compra iogurte? Quem que compra iogurte? Mentira, você compra Danone. Ninguém compra iogurte. Todo mundo compra o quê? Quem aqui compra esponja de aço? Quem que compra esponja de aço? Ninguém. A gente compra o quê? O Bombril do quê? De qual marca? Não, a gente compra o mais barato. Qual que é? A Solan. Vamos comprar o Bombril da... Quem que compra creme dental? Compra Colgate. Você pegou Colgate? Ou Colinos? Na época era Colinos, né? Ruim pra caramba, duro. Quando você conseguisse tirar aquele do tubo, ele já endurecia tudo. E aí você não escovava, você comia aquilo, você tinha que mastigar. Então, é quando o produto tomou, o nome do produto tomou a forma do produto. O poder que há nisso. Tá? E aí, o mais agravante é quando a gente transforma isso em pecado. Não adulterei, eu tive um caso. Não é prostituição, é amizade. Eu não roubei. Peguei sem autorização.
Eu não menti. Porque isso fica mais o quê? Suave. Eu acho que eu não vou conseguir terminar esse curso com vocês, não. Porque aí vocês ficam trazendo outras coisas, gente. E aí eu não quero falar de outras coisas, mas vocês me provocam. Vocês entenderam? Então, eu não posso falar que batismo é por aspersão. Porque isso é um pleonasmo. Tá? Eu estou falando que eu estou subindo, que eu estou afundando, subindo. Então, esse é um princípio. Nós entendemos que Jesus foi batizado no Jordão por imersão, porque a palavra foi, e Jesus foi batizado. Então, alguns acham que Jesus estava lá e que pegou a água, e João fez isso. Então, por aspersão. Quando Pedro prega e 4.000 pessoas foram batizadas, como que uma pessoa vai batizar 4.000 pessoas? Vai ficar o dia inteiro. Então, primeiro, haviam 120 pessoas convertidas. Eu batizo 30 pessoas em 20 minutos. Então, o texto não diz que foi somente Pedro que batizou, que foi só João. Então, a gente entende que uma vez que alguém era convertido e era batizado, ele ia e batizava outro. É uma das formas da gente discutir com os irmãos presbiterianos. Porque eles dizem para a gente que era impossível. Porque tinha que ser por aspersão. Tá? Tem assim, tem batismo também por afusão. Na Idade Média usavam batismo por afusão. O que é afusão? Então, você ia ser batizado, eu pegava um balde d'água. Eu pegava esse balde e jogava em você. Quando uma terceira pessoa ia ser batizada, era batizada por afusão. Eu e ela tínhamos que se batizar, era 2 baldes. Já imaginou quando chegasse nos 1.000 membros? 1.000 baldes d'água num cara só? Mata ele. Por afusão. Então, é aquilo que eu falo, nós não vamos discutir o quê? Doutrinas. O que nós falamos é da palavra. Então, nós não batizamos criança, só batizamos pessoas que podem declarar publicamente a sua fé, que se arrependeram em Cristo Jesus, que têm uma vida com o Senhor e que desejam realmente se tornar membro. Tá bom? E batizamos somente por imersão. Tá bom? Separação de igreja e Estado. Não aceitamos política aqui dentro. Absoluta liberdade de consciência. Você pode me questionar? Você pode ou não concordar comigo? Ou discordar de mim? Pode? Você não é louco de fazer isso. Tenta fazer isso, você vai avisar. Você pode. Isso é bom e isso é ruim. Porque às vezes você é criticado por quem não merece. Isso é questionado por quem não tem vida. Mas, por outro lado, é importante porque a tua vida tem que ser transparente. Então, todos os membros da igreja têm direito à interpretação da palavra de Deus, têm a liberdade de consciência, têm a liberdade de concordar, de opinar, de votar, de ser votado. Então, uma igreja em que não é somente um clã. Desculpa falar qualquer coincidência. Vocês viram que a gente colocou as cadeiras do rei aqui em cima? Então, tem igreja que tem cadeira do rei. E tem uma classe mais espiritual que senta em cima. Por que essas cadeiras estão aqui? Porque o coro vai cantar e é um chato aquele povo descer e subir. Então, já fica lá e pronto, final. Então, aqui não é cadeira do rei. Vocês veem que eu nem sento ali. Tá certo? Então nós entendemos que não tem ninguém maior nem menor dentro de uma igreja batista. Ok? Dúvidas? Perguntas? Tem prova desse livrinho. Vocês vão ter prova. Começa a estudar e aí vocês trazem essas... Qualquer dúvida que vocês tiverem. Oi.
Com base no que foi falado, se uma pessoa é batizada, naquela comoção ali, como eu falei, né? Na hora do batismo, o pastor chama, a pessoa vai, sem o preparo, sem o entendimento, ela é batizada naquele momento, né? Mas, assim, não houve uma transformação, nada. E num dado momento da vida dela, 2 perguntas. Aquele batismo tem valor? E num dado momento da vida dela, ela tem um verdadeiro encontro com Jesus, tem todo esse entendimento, tem a transformação, ela pode ser batizada de novo ou não? Vamos lá. Boa pergunta, né? Uma pergunta que não quer calar. E eu vou falar uma coisa. Se ela, naquele momento do calor, ela foi batizada, ela não foi batizada. Ela tomou um banho. Eu tenho 4 batismos. Você também. Se o critério para ir para o céu é batismo, eu estou lá. Então, eu fui batizado quando criança, igreja católica. Depois, numa igreja pentecostal, aos 14 anos. Depois, eu me batizei, vocês estão sentados? Nos Mormons. Eu fui Mormon. Até hoje eles vão em casa, atrás de mim. Eu tive que fazer uma declaração, que eu não podia mais, tal. E aí, por fim, eu me batizei na Igreja Batista. Aí eu me batizei. Não estou dizendo que é o batismo da Igreja Batista que é o correto. Estou dizendo que eu me batizei. Consciência, liberdade de consciência e responsabilidade diante de Deus. É você que vai dizer isso, não somos nós. É você. Então, só uma situação. O pastor Gilson Breder, pastor da Igreja Batista em Vila Euro, chamou um pregador. Aquela noite o pastor fez um grande sermão e fez um apelo. E fez um apelo, quem quer aceitar Jesus? O pastor daquela igreja levantou e foi na frente. E falou, eu quero aceitar Jesus. O pastor da igreja. E ele se batizou naquela igreja. Faleceu, acho que 15 dias atrás, era pastor de uma das maiores igrejas de Campo Grande, da primeira de Campo Grande. Mas ele não tinha conversão e era o pastor da igreja. Respondi? Ok? Vamos orar? Então vamos. Pai, agradecemos por essa manhã, por esses irmãos tão queridos. Que o Senhor tire todas as dúvidas do coração deles, que eles sejam bênção para a vida da nossa igreja e que a nossa igreja seja bênção para a vida deles, Pai. Que o Senhor os firme cada dia mais na Tua palavra e no conhecimento do Senhor, Pai. Nós agradecemos por tudo e nós oramos em nome de Jesus. Amém? Povo de Deus, um bom dia.